aqui rapidinho. Fernando da Samba, o Alberto da Localiza. E vou chamar o Flávio também, uma salva de palmas da Viva Açúcar. Fica à vontade, gente. Não tem lugar marcado. Obrigado, viu? Senta aí. Então, o Fernando tem toda a história incrível do Gustavo Caetano, né? Gustavo vinha até o início da tarde aí, mas teve um cliente grande e a gente fica feliz dele estar vendendo mais. Localiza também uma empresa de referência e a gente fica muito feliz de ter uma empresa de serviço na indústria, porque na verdade a gente está falando de uma nova economia, não é só uma nova indústria, né? Então vocês inspiram sim, inspiram muito. E a Viva Açúcar é um segmento ultra tradicional, né? Usineiros de açúcar e álcool, que vão compartilhar um pouco a visão deles, desse movimento que a gente está fazendo para o Brasil, que é o Corporate Startup Summit. É um novo nível de compreensão dessa relação que vai além do programa de aceleração, né? Fala aí, Fernando. Conta a história da Samba um pouquinho para a galera saber. Tudo bem. Boa tarde a todos. Alberto é de casa, então é bom bater um papo com ele aqui. A Samba viveu uma certa experiência que tem tudo a ver com essa estrutura de mexer um pouco rápido, e vocês vão rir um pouco de algumas coisas que a gente vai contar aqui hoje. Às vezes a gente recebe, antes de contar a história, às vezes a gente recebe alguns colaboradores que estão saindo de grandes empresas e passam a querer trabalhar nas startups. Isso é muito comum. Todos vocês de grandes empresas, da universidade, estão vivendo isso no dia a dia. E aí, o cara sai de uma grande empresa, a menina sai de uma grande empresa e vai para uma startup porque ela quer andar mais rápido. Então, ela quer andar rápido, ela não quer um processo tão burocratizado e por aí vai. Aí, dá 3 meses de empresa, ela fala, nossa, eu não aguento trabalhar aqui, não, esse troço muda toda hora. Isso tem sido, assim, muito comum. Então, não é para qualquer um. Tem que querer, tem que gostar, tem que entender que muda mesmo. E aí, precisa de um trabalho muito forte lá de trás, também de inovação em recrutamento e seleção, fit cultural, tudo isso tem a ver com gestão muito mais do que só uma velocidade tecnológica, muito mais do que só uma estrutura disruptiva de inovação, e isso faz parte do nosso dia a dia. Então, a Samba começou lá atrás como uma distribuidora de joguinhos, uma história muito maluca do Gustavo, aquela que o professor Afonso está aqui, da Fundação Dom Cabral, e aí ele... aquela coisa, primeira ideia, ideação, como é que a gente cria isso? Beleza, criou, levantou capital lá em Londres, achou uma empresa para distribuir, mas a gente entendeu que iria morrer pela gente mesmo, porque os grandes grupos de distribuição de jogos, por exemplo, a EA Sports, muito obrigado, ou outros grupos, entenderam que este mercado era muito forte. E a gente atuava vendendo para uma telecom muito grande do Brasil, e italiana, no caso. E aí a gente se viu massacrado por aquele mercado que ficaria grande demais para a Samba pequena demais. Então a gente fez uma transição naquele momento para um sistema de gestão e distribuição de vídeos online, que a Localiza é nossa cliente em alguns desses sistemas, em um deles. E então a gente entendeu que a gente também morreria mesmo sendo uma startup. E eu posso contar para vocês que recentemente, vou dizer aí nos últimos 4 anos, entre 2013 e 2016, né, considerando o período do ano inteiro, 4 anos, não 3, a gente também mandou mal. A gente também teve dificuldade para criar uma coisa que não seja a vela melhorada. Então, são dores que todos nós sofremos todos os dias, e é preciso ter muita humildade para poder ter essa ponte entre a vida acadêmica. A gente está sempre na Fundação Dom Cabral, no CRI, aprendendo com as grandes empresas, porque se a gente senta nesse banquinho aí do a gente é inovador, a gente é o máximo, daqui 3 anos não tem Sambatec também. E aí esse case cai por terra. Então, é preciso ter um pouco de cabeça aberta. Eu creio que eu gaste 8 horas, que eu invista 8 horas do mês recebendo pessoas lá na Samba. Então, dá um dia, se você for distribuir, só para conversar. Então, a L'Oréal já nos ligou e falou, nossa, eu acabei de pegar um avião, estou aqui em Belo Horizonte, tem como juntar todo mundo aí de São Pedro Vale? Eu tinha esquecido do negócio. Aí, não sei como é que eu arrumei também, liguei para os meninos, chegaram todos lá para fazer pitch, para tentar vender para a L'Oréal. E assim, na parceria mesmo. Então, quem quiser, inclusive, lá na Samba, a gente está sempre de coração aberto. Assim.
E vou começar por aqui para a gente poder bater um papo. Beleza. Todo mundo é fã do Alberto lá na Samba, ele já participou da Hack Week. Ele vai contar já já. E aí, Alberto, eu acho que a sua experiência de Localiza puxa um pouco por essa fala do Fernando, que o meio empresarial tem muita dificuldade de entender, que é a cooperação e colaboração, né? É quase que como a máfia, o PayPal Máfia, é sempre um grupo de amigos querendo criar valor em sentido lato, né? Como é que a Localiza enxerga isso? Bom, primeiro agradecer estar aqui, porque eu acho que esse tipo de evento ele ajuda muito, não só as grandes empresas, as pequenas empresas, mas o que você falou, né? O ecossistema de Belo Horizonte, o Estado, a gente tem condições de fazer muita coisa legal. Eu tive a oportunidade de estar em alguns locais, mas assim, o que acontece aqui, acreditem, não acontece em outro lugar do país. Então, acho que antes de tudo, dar os parabéns para várias iniciativas que a gente tem aqui, FIENG Lab, São Pedro Vale, etc. Outra coisa que eu queria falar é que é o seguinte, startup na Localiza aconteceu 47 anos atrás, quando 4 loucos compraram 6 Fusquinha e fizeram a empresa de 160 mil carros que a gente tem hoje. Então, o conceito era o mesmo. Mas o que você falou da colaboração que eu acho legal é que é o seguinte, nada que vai contra a natureza humana vai dar muito certo. Eu estou partindo desse princípio. E você já viu os filhos da gente na escola trabalhando? É como se eles tivessem mini startup. Eles colaboram muito mais. A gente cresce, fica bobo e começa a competir, né? Eu acho que a coisa muda aí a sequência. Então, o movimento de colaboração entre os indivíduos, que começa na escola, começa no jardim de infância, é um processo natural. Né? Depois a gente começa a ficar muito mais competitivo, e aí a gente desvirtua um pouco isso. A questão da colaboração também, cada macaco no seu galho, né? Veja, tem grande empresa que tem processos altamente estruturados, compliance, e extremamente lento, letárgico. E aí você pega startup, que é rápido, que é o dono, você fala com o cara e a coisa dá certo. Eu discordo um pouco da opinião do amigo ali, que falou que hackathon não serve. Eu acho que serve. Gente, para cada dor tem um remédio. Você tem que entender qual que é a dor. Uma empresa grande, quando faz um hackathon, ela traz cultura de inovação, ela traz cultura de colaboração. E, às vezes, dentro das empresas, você está competindo com o seu colega do lado, você dá cotovelada, você dá chute na canela, é foda. Não dá para rolar isso. Agora, é fórmula mágica para tudo? Também não é. Então, a outra coisa que eu queria falar, então, falando da Samba, a gente nem combinou isso, né? Mas vou falar isso do Hackaday que foi feito na Samba. Um tempo atrás, eu tive uma conversa com eles e com o Gustavo, falei, cara, eu não compro mais manual de nada, eu comprei um relógio, esse aqui, peguei o manual, joguei fora, fui lá no YouTube e vi o YouTube. Só que foi um saco para achar a funcionalidade que eu queria. E aí eu falei com eles, olha, seria joia se a gente tivesse um vídeo que você dava uma palavra e ele localizava exatamente aquilo que você quer para você aprender, porque o vídeo desse relógio 33 minutos. Né? Aí esses caras sentaram num dia fantástico, foram lá, têm o conhecimento, têm a vontade, tem algumas ferramentas, tem um legozinho lá que eles montaram, e no dia seguinte me ligaram e falaram assim, sabe aquele negócio que você pensou? Eu já nem lembrava do negócio. Nós fizemos. E aí você para e pensa, pô, os caras aqui em Belo Horizonte fizeram um negócio como esse, né, que é o Google dos vídeos, é uma coisa que a gente pensa. E aí você pega essas condições de colaborar com um time que tem know-how, tecnologia, experiência, expertise para isso, uma necessidade de uma empresa grande, pô, não tem por que não fazer uma coisa diferente, não tem por que não dar certo. Então, mais do que nunca, né, gente, as grandes sacadas, dificilmente vai sair uma nova ideia tão disruptiva, mas, com certeza, juntar empresas, cada um com conhecimento do seu segmento, com notório saber, com vontade de fazer, eu acho que a gente consegue fazer uma coisa legal. Então, assim, eu tenho falar de Samba, falar de outras empresas que tem aqui, vou dar para vocês um exemplo. Né? Nós contratamos uma empresa, na Affinity do ano passado, o Léo está aqui, um negócio do caramba, o cara chegou para mim e falou assim, eu tenho um negócio aqui, eu vou fazer isso aqui. Eu falei, legal, vamos fazer. Se eu dependesse de assinar contrato com cada startup, primeiro cada startup não tinha jurídico. Eu tenho um jurídico lá que enche o saco do cara. 6 meses para ele analisar o contrato. O cara tem um pai dele. Não ia fechar. Aí sabe o que a gente fez? A gente mudou. E até para mostrar a empresa grande como a nossa, que você pode mudar. Ao invés de contratar uma startup com um contrato lá de 40 páginas, a gente transformou ele num cara comissionado. Então, ele vendia aluguel de carro, recebia a comissão daquilo, foi uma coisa muito mais fácil, para ele foi legal, o dinheiro começou a pingar. Já pensou se eu falo com ele que o prazo de pagamento é 58 dias? Eu mato a startup. 120 dias? Eu mato a startup. Né?
Então, eu acho que isso, a colaboração tem que vir dos dois lados, né? A startup entender o modelo onde que ela está inserida, como é que a gente vai trabalhar, a grande empresa também saber que ela tem muita coisa que pode fazer, e eu diria que é uma ponte, né? O Rubens, eu não sei se ele teve aqui mais cedo, ele foi muito feliz no último, mais tarde ele vai ter, acho que vai falar sobre isso, ele falou da ponte que você constrói entre esses dois mundos, e a colaboração acho que está em como transitar bem entre essas pontes, né? Então, sim, acho que é isso. Está aqui com a Samba, está aqui com um monte de gente conhecida e amigo, que você acaba ficando amigo, né? Acho que tem tudo a ver para a gente realmente transformar a economia que a gente tem aqui em Belo Horizonte, a excelência, a tecnologia, a inteligência que a gente tem aqui, que você não encontra em outras capitais. Talvez até de poder econômico maior do que o nosso, você não tem isso que você tem aqui no São Pedro Vale com esses meninos. E é engraçado que a gente não conversa, nunca nos falamos antes, né? Mas essa sintonia, né, de querer transformar o lugar que a gente mora num lugar melhor é uma coisa muito forte entre nós todos, né? E acho que essa energia ela é muito boa e leva a gente para frente. Mas, Flávio, você que é de um segmento tão tradicional, como é que você foi cair de paraquedas aí no relacionamento com a startup? Viva Açúcar, fala para nós. Primeiro, muito obrigado, Fábio e Felipe, pela oportunidade. Eu fico, na verdade, muito feliz em dividir minha experiência, porque eu aprendi a importância da inovação, talvez da pior maneira possível, mas da que mais me impactou, que eu trabalhei dos 17 aos 21 anos no Ceasa. Então, vocês imaginam o que eu aprendi foi vendo que as empresas lá estão apanhando muito por falta de inovação, exatamente. A gente vê empresa que deu certo durante 35 anos, crescimento de faturamento, crescimento em resultado, mas que hoje está morrendo porque não está acompanhando as evoluções que o mundo está apresentando. Eu fui passar por essa experiência de startup porque desde muito novo eu tinha essa vontade de empreender. Sou de uma família de empreendedores, então fui sempre estimulado a isso dentro de casa e cheguei até a ter 2 startups que eu montei a partir de um Startup Weekend que eu participei. E o mais engraçado de tudo assim é que quando eu abri minha empresa com 21 anos, todo mundo me perguntava, mas o que você abriu? Você tem um aplicativo, alguma coisa assim? Eu falei, não, eu comercializo açúcar cristal. Ninguém acreditava nisso, né? Como é que um menino de 21 anos está comercializando açúcar cristal, uma commodity, uma briga de faca entre concorrência também? Na época de Ceasa, eu chegava com meus concorrentes perto e falava, a especialidade da minha empresa é comprar cereais, a de vocês é comprar miudeza. Vamos juntar a sua expertise em comprar miudeza, a mim em comprar cereais, a gente vai continuar trabalhando preço de venda aos mesmos preços, só que a gente vai comprar melhor os outros segmentos. E não era aceito. E era uma coisa que eu ficava pensando, pô, como assim? Eu só estou oferecendo para o cara ganhar mais dinheiro, só. E eles não aceitavam isso. Então, o que as startups têm me trazido, a proximidade com a FIENG Lab, o que me encanta é chegar lá dentro e ver o compartilhamento de informações entre as pessoas de startup. Não tem lá dentro um querendo matar o outro, mas sim cada um crescer o seu negócio a partir das experiências que eles compartilham um com o outro. E eu faço uma comparação de revolução industrial, porque o Eric Ries, que é o autor do Startup Enxuta, fala que a gente está passando por uma nova revolução industrial mesmo, em termos de proporções que essas mudanças que as startups vêm provocando estão causando. E é verdade, porque se naquele período as pessoas não parassem de trabalhar de maneira tão manual e se adaptassem à nova forma que o mundo que a Inglaterra estava propondo, as empresas teriam morrido, assim como com certeza quem não acompanhou morreu. E o que vai acontecer hoje vai ser provavelmente a mesma coisa. Eu estou num segmento muito tradicional e que, se eu não me adaptar, eu vou continuar numa mesmice até eu ser engolido. Eu estou atualmente a IndieWise, que é uma empresa do FIENG Lab, e eles me propuseram melhorar meu controle de produção a partir de um software instalado nas minhas máquinas de empacotamento, para eles me darem informações para eu ter uma melhor tomada de decisão. E do primeiro contato nosso até o produto estar dentro da minha casa, durou acho que 20 dias, e a gente está desenvolvendo isso junto para chegar na melhor maneira do produto desenvolver, o que está sendo muito legal também, porque está sendo bem adaptado ao meu negócio. E esse tipo de atitudes me fez estar concorrendo com pessoas de capital muito maior que o meu,
muito mais experientes que eu, mas eu fui o único empacotamento de Minas Gerais auditado pelo supermercado Dia e que tenho permissão para produzir o açúcar Dia hoje. Eu sou o único empacotamento de Minas Gerais que estou produzindo marca própria de uma grande usina do estado. Então, assim, são diferenças pequenas que eu estou concorrendo com gente muito maior que eu, mas que a partir dessas inovações que eu estou gerando em qualidade de relatório, eu estou conseguindo ter algum destaque, assim, porque minha vantagem com relação aos maiores é a velocidade para agir. Então, eu estou aproveitando disso da melhor maneira possível, com a ajuda da FIENG Lab, e está sendo, assim, bem positivo para mim. E só para finalizar, a única coisa que as startups estão me causando problema é que eu estou mal acostumado para tratar com as outras empresas agora. Eu estou precisando lançar uma nova linha de produtos e que eu estou louco para fazer acontecer, só que eu mando um e-mail até me mandarem um contrato de confidencialidade a 15 dias. E isso me corrói, coisa que não estava acontecendo na FIENG Lab. Então é isso, obrigado de novo pela oportunidade. Bacana demais, Flávio. O depoimento é incrível, né? Aliás, os três, né? É produtividade, é isso que as empresas têm que entender. E, na verdade, você é uma startup, né? Você está se relacionando com os seus pares aí, porque seu pensamento é arejado. Mas é muito importante para nós, a FIENG, nesse esforço de evangelização, ver uma empresa do seu porte concorrendo com gigantes, né? Simplesmente por causa da sua atitude. Isso é muito legal mesmo, né? Então, aqui, eu queria... a Samba é referência para nós. Não sabia desse caso, eu acho que é um orgulho incrível, né? Os caras, em 24 horas, desenvolveram uma solução fantástica. A gente tem que celebrar, tem que aplaudir. Nós, mineiros, dizem que somos solidários só no câncer, né? Eu acho que na cultura startup, a gente está demonstrando que essa frase é errada, que a gente é solidário de verdade em outras coisas. Você vai na Nélio, você vai na Samba, você entra dentro da empresa, talvez uma outra grande indústria, você não seja recebido assim. Então, para concluir, eu queria te ouvir um pouco, Fernando, e fala, Alberto, um pouco dos programas da Localiza também, de interação com esse mundo, né? Muito obrigado. Bom, você falou do Melis aí. Outro dia eu estava lá em casa, deitado, e os vizinhos brigaram, sabe-se lá por quê, e meu celular despertou, eu durmo cedo demais. Aí, 2 horas da manhã, eu estava acordado, chegou uma mensagem do Israel, lá do Melis. Aí ele falou, com quem eu estou aqui, tá? Um amigo meu lá de Ponte Nova, onde eu nasci, e um outro cara que eu dei uma capacitação para ele aqui na Gama Academy. E era 2 horas da manhã, ele falou, cara, estamos trabalhando aqui em site sales, os meninos falaram que você manda muito bem em site sales, você não pode dar um workshop para a gente, não? Rapidinho e tal. Eu falei, lógico, bora nessa, com certeza. Aí ele falou, agora? Eu falei, que isso, cara, são 2 horas da manhã. Ele falou, não, sério, agora. Eu falei, não, peraí, quando eu acordar direito, a primeira coisa que eu fizer, eu passo aí. Cara, assim, dessa forma. E ele é o CEO de uma empresa super bacana, muito interessante. Eu adoro o Melis, eu acho os meninos muito do bem. E eu fui lá no outro dia, a primeira coisa que eu fiz no dia foi bater um papo com eles. E é muito interessante, assim. Só para a gente complementar um pouco, como é que a gente pode trabalhar junto? Nós fomos convidados para participar lá do CRI, da Fundação Dom Cabral, e Embraer, Petrobras, Fiat, era uma turma muito da pesada. E para a gente foi bem diferente a Fundação nos convidar para participar de um evento de inovação. E não tinha nada a ver com o nosso mundo, e aquilo ali foi fantástico. Foi espetacular poder participar daquilo. Para você ter uma ideia, se não me engano, uma grande empresa americana estava contando o número de patentes que eles conseguiram em um ano lá nos Estados Unidos. E esse número era 1.800 patentes. E aí perguntaram para a gente quantas patentes que a gente tinha. Aí, daqui a pouco eu vou contar um outro caso. Startup não tem patente, não. A gente quer que copie mesmo e que alguém faça o que a gente está fazendo há muito tempo. Esse outro caso também veio do Melis. Os meninos estavam batendo um papo sobre mais ou menos essa frente assim, de inovação. Receberam lá uma grande instituição financeira. E aí a pessoa perguntou, como é que vocês fazem pesquisa de mercado? E aí essa pessoa, muito sincera, dessa empresa, falou, não, startup não faz pesquisa de mercado, não. Startup testa. Nem foi grosseiro, mas ele só quis mostrar que não existe muito essa frente, não. Lá na Samba, para poder contextualizar, a gente utiliza uma regra do fail fast and fail cheap. Ou seja, erra rápido e erra barato. Isso é muito importante. Se não me engano, acho que o Rafael começou a dizer mais cedo, os dois,
que nem sempre é preciso investir muito para poder começar a fazer. Então, isso é fundamental para a gente. Esse caso que o Alberto contou é um projeto de indexação super legal, que a gente utilizou nada mais, nada menos do que uma API aberta de speech to text do Google. Então, completamente aberta. Esse é outro paradigma também que a gente tem que pensar de inovação. Não é preciso reinventar a roda. Lá na Samba, a gente tem 3 pilares muito claros dentro da nossa estratégia: tecnologia, conteúdo e distribuição. E, às vezes, nesse pilar de tecnologia, o Google está fazendo barato. Vai lá e compra. Por que a gente vai desenvolver um encoder em casa? Vai lá e compra. Então, para a gente também é muito interessante pensar nisso. Inovação nem sempre é reinventar a roda. Isso é bem bacana. Bom, você podia falar um pouco dos programas que a gente tem na Localiza, né? Na verdade, a gente tem alguns programas estruturados, outros não tão estruturados. Mas a gente tem uma máxima que existe inteligência fora dos portões da empresa. E se a gente parar para pensar, só quantitativamente falando, tem muito mais inteligência fora do que dentro. Isso traz para a gente 2 coisas, né? Traz para a gente a questão do olhar para fora. Quando a gente fala fora da empresa, a gente fala fora do Estado, em outros locais, para os concorrentes, para as startups. Mas fala também para a gente sempre ter a humildade de saber que tem coisa diferente sendo feita e muito bem feita por várias outras fontes, né? Então, assim, essa questão de estar procurando, de estar questionando, de estar trabalhando junto é uma coisa bastante interessante. A gente estava na reunião do conselho hoje, né, e o Salim estava apresentando algumas coisas da história do aluguel de carros no Brasil especificamente, né? E foi muito legal ver um fundador como ele, né, um cara fantástico, a visão fantástica, falando: olha, a gente lá no passado, teve muita gente que nos ajudou, concorrentes nos ajudaram, a gente errou, a gente tentou, e acho que esse espírito ele permanece dentro da companhia, é uma das coisas que a gente não quer perder, né? O empreendedorismo, o olhar de dono que a gente fala lá, isso passa e tem que passar em todas as áreas, né? Eu tenho 2 pessoas que trabalham, nós trabalhamos junto lá, e é muito legal, você vê a menina, né, lá batalhando como se aquilo fosse dele, né, ficando de noite, de tarde, de manhã. E só para completar, a gente teve um dos eventos, né, um hackathon, que não queria gerar nenhum produto, mas queria fazer com que a empresa e a gente tirasse pessoas dos diversos níveis e colocasse todo mundo junto para discutir ideia. E ideia fora da curva, né? Então, a gente lançou um programa e foi muito legal, porque além dos caras que iam desenvolver um produto, a gente não queria o produto, veio o diretor de São Paulo, um cara que tem 20 anos de empresa, veio o cara da área de atendimento, veio estudante da Federal, a gente colocou todo mundo junto para trabalhar junto. E essa experiência foi tão legal que depois desse evento, né, para não falar do nome, a gente fez o Ressacathon. Então, não, a gente fez o Ressacathon. O que foi o Ressacathon? É a ressaca do Hackathon. Porque a gente pegou aquelas 6 ideias que foram legais, né, nós quebramos elas em blocos menores, né, alguns a gente conseguiu fazer internamente, outros a gente foi nas startups e falou: você tem esse pedaço aqui, né, e eles entregaram, e hoje, daquele programa, né, a gente já tem 4 coisas funcionando. Uma delas eu convido vocês a ver, é o carro que você chega ali, clica no botão, ele abre, você entra no carro, vai embora, não passa no balcão. Coisas assim como essas que a gente, nessa junção de Hertz e Localiza, foi muito agraciado e ficamos felizes porque a Hertz falou: poxa, a gente gastou milhões aqui nisso, quantos que vocês gastaram? E a gente não chegou a gastar milhões, nem 1 milhão, muito menos do que isso. E eles vieram para a gente falar assim: pô, uma ideia simples é igual ao ovo de Colombo. E se a gente parar para pensar, é isso, né? Então, assim, tem diversos programas, mas mais do que os programas, o que tem é esse espírito, essa mentalidade. Primeiro, o olhar do dono, né? E o segundo, saber e ter humildade de falar: gente, tem coisa acontecendo lá de fora, dá para a gente trabalhar junto e ter uma solução melhor para todo mundo, né? Bacana demais. Muito obrigado, gente. Quer falar, Flávio? Então, obrigado a vocês pelo tempo. Solta o som, DJ, enquanto a galera sai.